maturidade cristã, meus irmãos, é você buscar ser semelhante a Cristo. Não existe cristianismo simplesmente de intelectualidade. Não existe. Também não adianta você ser um exímio conhecedor da Bíblia, você ser um teólogo renomado, mas que isso não passe por intelectualidade, que não exista obra na sua vida, e obra no sentido de pessoas salvas através da sua vida. E Paulo diz: ser membro da Bíblia. E às vezes quando eu leio isso, meu Deus, quando é que eu vou ter condição de dizer a alguém ser membro da Bíblia? E eu vejo que já era para existir. Não era quando vai ser, é hoje. Isso tem que ser hoje. Isso tem que ser hoje. Ele diz: porque há muitos dos quais, muitas vezes eu disse, agora também eu digo, chorando, que são inimigos da cruz. Ele está falando aqui, meu irmão, de crentes que professam reconhecer Jesus, mas que ainda vivem uma vida imoral, ainda vivem uma vida fora totalmente dos princípios. E aí a gente já vê uma característica, sabe, meus irmãos, de um crente maduro, ao invés de repudiar, quando muitas vezes a gente repudia, sabe, muitas vezes quando a gente vê, sabe, um irmão nosso fora do padrão cristão, a gente repudia, a gente... E aqui Paulo diz: agora também estou chorando. O que é isso? É compaixão, é preocupação. É preocupação. Porque o objetivo da nossa vida, meus irmãos, não é só a gente pregar o Evangelho, não é só a gente anunciar. O objetivo da nossa vida é pregar o Evangelho, sabe? E acompanhar a pessoa. Cuidar da pessoa. Se preocupar se a pessoa está nos caminhos do Senhor, não está nos caminhos do Senhor. Muita gente acha que é só pregar. E aí eu entendo, dentro desse novo contexto de igreja, a preocupação também do nosso pastor com relação ao sim. Isso não acontece muito na questão da juventude, mas na questão dos conceitos masculino e feminino. A gente reunia 100 homens, 150 mulheres, e ali, olha, dizia: Jesus é isso, salvação é isso aí, o Evangelho é isso aí. E era o que fazia. Terminava o possível, esse povo ia embora, e cada um cuidava disso. E o cristão maduro, ele tem esse sentimento de obrigação. E aí às vezes a gente olha quantos amigos nossos, foi amigo nosso, que compartilhavam as coisas espirituais da gente, que hoje não compartilham, e que a gente nem se lembra nem de orar. Quanto mais que ligava, convidava. Isso não é uma característica. Não é uma característica. E ele diz: o fim deles é a perdição. O Deus dele é o vento, é o estômago. Paulo está falando aqui, meus irmãos, daquele crente que só pensa em si, que só pensa no seu estômago. Pouco importa a vida do irmão. Aquele crente, ele quer um Deus segundo os seus preceitos. Ele quer um Deus, sabe, que lhe dê condições nessa terra de acordo com os seus desejos. E se a gente for olhar assim, meus irmãos, sabe, e aí quando a gente começa a estudar e começa a ver, aí a gente liga a televisão, meu irmão. O que a gente escuta é o quê? Deus tem que me dar isso,
Deus tem que me dar aquilo, Deus tem que me dar um emprego, Deus tem que me dar, sabe, uma esposa, Deus tem que me dar um esposo, Deus tem que me dar a cura. E toda uma teologia, toda uma doutrina focada em cima disso. Focada exclusivamente em cima disso. E esse aí é o Deus do reino. Um Deus segundo as minhas convicções, segundo os meus desejos e os meus parâmetros desse mundo. Isso não é maturidade. Quando, sabe, o cristão não entender o motivo pelo qual ele foi salvo, o motivo pelo qual, sabe, Deus ainda permite, através da sua misericórdia, que ele tenha esse tempinho aqui, antes da vida eterna ou antes da condenação eterna, da sua importância nesse mundo em relação ao reino de Deus, em relação ao reino de Deus. E ele continua. O Deus dele é o vento, a glória dele é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, que só pensam nas coisas terrenas. É um Deus dos carros, é um Deus das casas, é um Deus dos trabalhos, é um Deus da profissão, é o Deus do casamento. Deus de coisas terrenas. São crentes que a única preocupação e a única força que motiva estar na igreja, que motiva vir ao culto, é uma realização pessoal. É uma realização pessoal dentro desse contexto terreno. Dentro desse contexto. E aí eu faço um caminho. Eu gosto de colocar essa frase. É errado você buscar a Deus e pedir algo a Deus? Claro que não, meu. Claro que não. Deus tem prazer, antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe a nossa necessidade. E a gente estudou um texto que mostra muito isso na nossa célula, que foi a questão da multiplicação dos pães. Quando Jesus fez aquela multiplicação dos pães, a gente percebe que quando ele viu a multidão, e ali tinha crente, não crente, tinha todo tipo de gente, a primeira preocupação dele foi o quê? Como alimentar o povo, buscar meios para alimentar o povo, não tinha pedido ainda alimento. Mas ele sabia da necessidade. E ali, mas infelizmente a gente vai ver no texto, depois você lê o texto de cada dia, que depois Jesus chega e faz, no outro dia, a multidão segue de novo a Jesus, e Jesus para de seguir isso. Vocês só estão me seguindo por causa do pão. Vocês só estão me buscando aqui por causa do pão que eu dei ontem. Vocês estão voltando hoje para receber pão de novo. E a gente percebe que esse crescimento da igreja, que a gente viu sabe? Aqui no início da aula, crescimento numérico na igreja, a gente tem visto, são pessoas simplesmente preocupadas. E a gente vai ver no texto, meus irmãos, que depois Jesus ele faz esse questionamento e essa afirmação à multidão. E aí, quando ele começa a falar por que eles têm que procurar, por que eles têm que seguir, sabe o que é que faz? O texto diz que muita gente foi embora. A palavra é: as palavras são muito duras. Eu não vou conseguir. E aí vão embora. E aí vão embora.
falado isso para a multidão, ele se volta para os discípulos. E aí se volta para os 12. Aí chega para os 12 e faz: e aí? Algum dos 12 também quer ir embora? Algum dos 12 quer ir embora? A gente percebe, irmãos, que o texto, isso é claro, Jesus não está preocupado com a quantidade. Essa questão dessa loucura de igreja, de quantidade, meus irmãos, isso nunca foi a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus aqui na terra sempre foi de discípulos genuínos, discípulos que tinham maturidade, que estavam seguindo a Jesus com um objetivo, sabe, concreto, de crer, de saber que aquilo ali, sabe, é o sentido da vida, sabe, que aquilo ali é o único sentido da vida, é Jesus, não pelo que ele pudesse dar e pudesse oferecer. E o texto conclui. E aí fala, diz: olha, você tem que pensar nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sem sujeitar também assim todas as coisas. A nossa esperança é na vida eterna. A nossa esperança é na vida eterna. É aquela história. E isso é que nos impulsiona, sabe o que, Deus? Quando tudo dá ruim. Quando tudo está dando errado. Porque servir a Deus quando tudo é bom, quando não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, está uma boa, seus sonhos estão realizados, você glorificar a Deus, você é. Mas a dificuldade é glorificar a Deus na falta. Mas se nossa visão tiver nisso aí, aí é fácil. Aí é fácil. Tá? Eu sempre digo o seguinte: se você perder família, você perder tudo, sabe, morar debaixo de uma ponte, ainda assim você vai ter muito para ajudar. Porque o que era maior que Deus poderia dar, já nos deu. O resto é consequência. Por isso que a palavra de Deus é o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Dinheiro, meu irmão, dinheiro, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro. Qualquer pessoa pode ser rica, qualquer pessoa pode ser milionária. É só se esforçar, é só lutar, é só ir trabalhar. É só ir buscar, pode ser. As maiores riquezas do mundo são pessoas que estão nem aí para Cristo. Estão nem aí para Cristo. Casar, você buscar um relacionamento, buscar uma pessoa, paquerar, sabe? Se é uma pessoa aberta, você está casado. Não precisa você ser cristão para casar, ser cristão, mas isso tem nada a ver. Isso são consequências da nossa vida. São consequências. Mas infelizmente a gente tem colocado isso em primeiro lugar. Isso muito dentro das nossas orações. E aí eu me questiono, e aí obviamente questiono vocês, qual foi a última vez que tu orou agradecendo pela salvação? Qual foi a última vez? Que colocou o joelho no chão, sabe? E o objetivo da nossa oração era agradecer pela nossa oração. Agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz. Confesso a minha Cristina. Deus não quer isso.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente sabe que muito da teologia da nossa vida tem a ver com as nossas experiências. Isso aí é algo normal. Isso aí é algo natural. Muitas vezes as nossas experiências pessoais é que levam a gente a fazer a nossa teologia. Como assim? Não, minha maior preocupação era ser rico. Meu sentido de vida era ser rico. Eu fui para a igreja e fiquei rico. É uma tendência natural que a minha teologia vai se focar em cima dessa experiência que eu tive. Eu tinha uma doença grave. Busquei Jesus, busquei Deus e fui curado dessa doença. É normal, é natural que a nossa teologia venha a ser influenciada por essa circunstância. É por isso que o estudo da palavra é importante para os irmãos. Para que a nossa teologia não seja fundada simplesmente nas nossas experiências, nas nossas emoções. Não seja focada simplesmente na experiência do nosso líder. Não seja focada na experiência do pastor da igreja. Porque isso é algo natural. Isso é algo natural. Mas quando você é maduro, sabe? Quando você tem convicção das coisas, é óbvio que você vai ter sim experiência, mas isso não vai ser o sentido da sua vida, vai ser uma experiência. Isso vai ser bem da sua vida, uma experiência. Mas a sua fé em Deus, sabe? A forma que você vê o reino de Deus não vai se limitar só a isso. Só a isso. Vamos ler outro texto. Colossenses. O apóstolo Paulo, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Algumas versões maduro em Jesus Cristo, tenha maturidade em Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Ou seja, a preocupação do apóstolo para que ele apresentasse discípulos maduros. Discípulos maduros. E ele diz: não, é para isso também que eu trabalho, sabe? Combatendo segundo a eficiência. Dizendo o que, meus irmãos? Dizendo que é dificultoso, sabe? Um trabalho de suor, sabe? Cansativo. É cansativo, sabe? Você, sabe, formar discípulo, você falar a verdade, você cuidar do caminho, é difícil, meus irmãos. Mas isso mostra de Paulo uma maturidade tamanha, sabe qual é, meu irmão? A preocupação, sabe, com os irmãos. A preocupação de Paulo, sabe, com os irmãos daquelas igrejas, sabe, que ele fundou. Através do seu destino. Através do destino. E isso é uma característica, sabe, muito difícil da gente se preocupar com o nosso irmão. Será que nossos irmãos estão no caminho certo? Será que o que é que nosso irmão está fazendo?
aquele irmão que eu preguei a palavra de Deus, que ele veio para a igreja, contar a vida dele, como ele tem passado. E para isso a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. É algo que nos atrai, meus irmãos, ao comodismo, sabe? Isso é natural ao ser humano. Natural ao ser humano. Sempre partir, sabe, para os caminhos mais fáceis. E a gente vê, quando se trata, sabe, da palavra de Deus, não existe caminho mais fácil. O caminho é trabalhoso. O caminho é duro. O caminho é. Com base nesses textos, meus irmãos, eu queria perguntar a vocês, o que é que vocês acham do que vem a ser o quadro de espiritualidade cristã? O que vocês acham? Você amar as pessoas, amar o próximo. O que mais? Quais seriam algumas características de crentes com base nisso que a gente viu nesse texto? Você pode ser. Eu acho que uma das principais, se não a maior característica que a gente deve gerar é quando ele começa a se desligar do mundo. Porque assim, você estava falando de muito interessante, o fato de muitas pessoas elas vivem a vida em função dessa terra. E na verdade, acho que o verdadeiro cristianismo ele é uma expulsão. Porque no passagem tem irmãos, Jesus fala, antes do mundo nos expulsar daqui, eu já vos escolhi nessa terra para outro lugar. Então, assim, agora no momento que você vai olhando a sua vida e colocando a eternidade nos seus olhos, não se importando com o que você vai viver, deixar de viver aqui, mas olhando apenas para o que espera, eu acho que esse é o maior sinal do crescimento verdadeiro. Você colocar suas esperanças em Deus, na plena satisfação de Deus. Eu também acho. Uma das nossas características do crente maduro é ele se desprender desse mundo. Entendeu?
lutar com Ele junto, estar orando junto, mesmo vendo grandes, e inclusive eu, né? Que o outro também vai ser assim, bem que eu estou colocando. Então, reconhecer o erro do outro e lutar junto com ele, para que ele, do mesmo jeito que eu estou, ele esteja maduro. Então, eu acho que essa comunhão entre os irmãos, que é, na minha concepção, o mais difícil, porque ele se trata de maturidade. Eu concordo assim com ela, que é bem resumido isso. A maturidade cristã tem a ver com o fruto do Espírito, que é a nossa comunhão com as pessoas da vida dela. Porque Jesus ele era bem assim, ele tinha todos os frutos do Espírito. E como disse exatamente, na nossa os frutos do Espírito. E isso é bem resumidamente o que a gente acabou de discutir, que todo mundo falou. Que nós devemos buscar os frutos do Espírito, chegar a Deus e parecer com Jesus. E amar todos da forma como ele amava. Sem olhar para as coisas, para os nossos desejos humanos. Vou dar essa característica aqui. Uma, priorizar a santidade ao invés da felicidade. E a nossa maior busca nessa vida seja para a nossa santidade, a nossa santificação, maior do que a nossa busca pela felicidade. Porque muitas vezes a busca da nossa felicidade comum tem nos atrapalhado. Muitas vezes nós estamos depositando a nossa felicidade fora de Deus, em cima das nossas realizações. Buscar amar a Deus do que a si mesmo. Buscar amar a Deus. A gente deve não buscar a aprovação desse mundo. Não há necessidade da gente ser aprovado por esse mundo. Muita gente existe a preocupação de nós. Como é que as pessoas vão pensar se eu agir assim ou se eu agir assado? Isso não deve ser a preocupação de um crente, não deve ser. Saber que sobre ele pesa a responsabilidade de carregar a cruz. E carregar a cruz, muitas vezes a gente acha que são uma sofrimento aqui. Sofrimento que passa por uma doença, por uma falta de emprego, mas carregar a cruz não é isso. Carregar a cruz não é isso. Porque todo mundo passa por isso, sendo crente ou não. Todo mundo passa por isso. Se a gente for ler lá Eclesiastes 9, 1 e 2, ele fala perfeitamente. Salomão fala perfeitamente sobre isso. Carregar a cruz é de sofrer e renunciar às coisas desse mundo em prol, sabe? Esse reino. A gente tem que conhecer e tem que agir. Eu acho que a gente muitas vezes está se tornando um obeso da fé. A gente está engordando o conhecimento de conceito, mas a gente não coloca para a gente não está gastando as energias que a gente tem acumulado. Isso tem que ser visível. O cristão maduro, meus irmãos, ele enxerga as coisas a partir da perspectiva de Deus. Perspectiva. Isso é importante muito na relação do nosso julgamento com relação a Deus. Uma vez a pessoa me perguntou: julgar as pessoas é errado? Julgar as pessoas é errado? O julgamento da salvação, da condenação, isso não pertence a Deus. Nós não julgaremos ninguém. Mas julgar as pessoas através da sua conduta, isso é totalmente possível.
saber o que é certo, saber o que é errado. Mas esse julgamento tem que ser feito de acordo com a perspectiva de Deus. Isso se resume assim: julgar com amor. Julgar com amor. Não é aquele julgamento que vê um cara fazendo uma coisa errada, meu amigo, tu sabe que não crente na igreja, 200 anos na igreja, eu cara, safado, estava aqui, andando, agora está ali, aqui não presta. Esse julgamento é fora. Julgamento é assim, você vê isso causando, sabe, uma comoção em você, entristecer seu coração, e lhe comover a orar para aquela pessoa. Por isso, meu irmão, rejeite, sabe? Rejeite. Qualquer pessoa que chegar para você fazendo, rapaz, fulano fez alguma coisa, você fala, não, vamos parar aqui, ó. Vamos parar aqui. Você está dizendo isso para quê? Para a gente condenar ainda mais, a gente empurrar ainda mais para a condenação? Você está vindo dizer aqui para a gente ir lá ajudar, orar, cuidar, rejeite qualquer tipo de julgamento desse sentido. Porque se você não rejeitar, você vai estar comungando mesmo. Lembra? E o cristão maduro, ele não faz isso. O cristão maduro, ele deseja alegremente o crescimento e o progresso do outro. É algo desejo do coração. Ele quer que o outro cresça espiritualmente, sabe? Da mesma forma que você está crescendo, ele quer a felicidade espiritual. Isso é ser um crente maduro. O crente maduro, ele persevera quando tudo não vai bem. Mesmo quando as coisas estão difíceis, sabe? Mesmo quando eu briguei com o pastor, é meu aniversário, o pastor perguntou para mim, o pastor. Sempre quando, sabe, tem algo dentro do coração que ele feriu, eu sou perseverar. Que maduro é esse? Sabe? Rapaz, fulano caiu com 200 mil comigo. Que maduro. Perseverar. Dependendo das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias. O crente maduro, meus irmãos, é fazer o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Mesmo quando não tem ninguém olhando. Fazer o que o Espírito Santo toca no seu coração. Não é fazer o que está certo só porque eu estou na igreja. É quando não tiver ninguém olhando, Deus está olhando para você. O Espírito Santo habita dentro de mim. Então eu tenho que fazer o que é certo, independente. E a outra característica que eu trouxe para o seguinte: o crente maduro é aquele que é comprometido com o reino de Deus. Só que, sabe, em primeiro lugar, o reino de Deus. É aquele que troca, muitas vezes, futebol para vir para a igreja, para estar participando, para estar trabalhando. Ele troca um dia de lazer, ele troca algumas horas de sono. Ele está comprometido. Isso é ser. A gente, como você se compromete com o seu trabalho? Você não vai trabalhar o que quer, o que quer, não faz lá o que quer, não. Você tem um compromisso. Da mesma forma, Deus nos tem para ser comprometido com isso. E sabendo que nós iremos ser participantes desse reino. Sabe? O que a gente faz aqui vai influenciar lá. E vai influenciar para uma eternidade. Não vai ser passageiro nossa vida, mas uma eternidade. Aquilo que a gente fizer aqui, a gente vai construir.
Deus do céu, glória a Deus. Não me está vendo. É porque a igreja não está mais estudando o fundamento. Não, mas não é fundamentos, é específico fundamentos. Eu não sei o horário que é. Mas tá bom. Eu queria que alguém orasse a Deus, para quem tem escrito hoje, Deus possa nos impedir com o coração cada vez mais servil. Então, eu queria que alguém levasse a voz do Senhor, agradecendo para quem vem e estudou na mão. Senhor, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Principalmente por agradecer, Senhor, pela intenção do ensinamento de Calvário, Senhor, nas nossas vidas, que nós estamos aqui. Muito obrigada por essa aula, que a gente possa realmente não só ouvir, mas colocar em prática tudo o que nós ouvimos aqui. Porque esse é o objetivo da escola dominical, Senhor. É colocarmos em prática o que a gente aprende nela. Em nome de Jesus, nos leve em paz para casa. Acaba, Deus, hoje salvando cada pessoa aqui, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus, também pela escola dominical, pela sua saúde, Pai. Em nome de Jesus, pela sua família, que você possa estar renovando sua saúde, suas forças, Pai. Nos leve em paz para casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fala o Senhor no nosso lado e até